Vamos falar então de vacina, gente. Em 15 minutos a gente termina. O seguinte, eu vou tentar passar para vocês o principal. Ninguém aqui vai se matar, vai falar um monte de loucura de vacina não, tá? Só vamos falar o principal, tá bom? Então, sobre vacina, o que vocês têm que entender? Da maneira direta, ao ponto. O seguinte, primeira coisa, pessoal, esse bendito calendário que vocês vão ter que decorar. Ah, mas não bate com o calendário brasileiro. Não bate com o calendário brasileiro, porque é o paraguaio, tá? Então, decora esse aqui para você passar na tua prova e depois você decora o brasileiro de novo. Que eu até dei uma dica para vocês aquela vez do BB, 4Ps, né, do 3 melhores presentes. Depois a gente decora, vai ser facinho, tá? Vacina é um problema porque as pessoas só tentam decorar. Mas se vocês entendem, fica muito mais fácil, tá? E, inclusive, é justamente isso que eu quero passar para vocês, como entender essas vacinas. Então, a primeira coisa é entender o seguinte, tá? Só um mini repasso sobre imunidade, coisa que vocês sabem. Então, o que funciona? Eu tenho 2 tipos de imunidade. Eu tinha imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata, a gente nasceu com ela. Beleza, barreiras, epitélio, fim, não quero saber disso. Nem vocês querem saber, tá? Imunidade adquirida, anticorpos. Os anticorpos, fechou, é isso, tá? Onde que a vacina entra nessa história? Na nossa imunidade adquirida, que vocês estão vendo aqui, ó, imunidade adquirida, ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser ativa, certo? E ela pode ser passiva, ativa e passiva. Eu estou aceitando alguém aqui. Vocês vão ver que isso vai ser importante. Giovana Lu. E aí, qual que é a diferença das duas, pessoal? O seguinte, essa imunidade aqui, ativa, tá? Ela pode ser por via natural, que é o quê? O guri ficou doente. O menino ficou doente, vai ficar imune, ou vai pelo menos saber reagir perante esse vírus na próxima vez. Então, isso foi de forma natural, tá? Não tinha o que fazer. Ou artificial, que é o nosso tema, tá? Então, artificial, imunidade adquirida, ativa. Passiva, que é com anticorpos. Nós temos também natural, que é o anticorpo da mãe, e isso vai ter um papel fundamental na nossa aula de hoje, porque nossa aula é vacina, anticorpo da mãe, via transplacentária, via leite materno, tá? Ou artificial, que são imunoglobulinas, tá bom? Que porcaria é essa imunoglobulina? Eu nunca entendo. Ó, estamos falando de anticorpo, certo? Por que eu vou falar de imunoglobulina para vocês? Bem rápido. Porque no futuro, quando vocês estiverem vendo doenças infecciosas, vocês vão ver que o tratamento é com imunoglobulinas. Tá? Então, por exemplo, o tratamento de uma doença, que a prevenção seria através de vacina, certo? Em vez de eu vacinar, porque vacinando eu estou prevenindo, eu não estou tratando, eu poderia fazer com imunoglobulina. Tá? Então, essa imunoglobulina, basicamente, é o anticorpo diretamente para o meu paciente. Qual que é a desvantagem disso? É que é algo rápido, é imediato. A imunoglobulina é imediata, certo? É uma proteção temporária, tá? Então, protegi esse guri, certo? Que não tinha vacinado ainda, alguma coisa do tipo, com imunoglobulina. E aí sim, depois eu vacino ele, tá? Depois eu vacino, tá? Então, a proteção com imunoglobulinas é uma proteção imediata, é uma proteção temporária, é uma proteção sem memória, tá? Mas lembre disso, ela é temporária e sem memória. Então vamos seguindo, só tópicos eu vou focando para vocês. Olha só. Dificuldade de vocês entender o que está acontecendo, tá?
Então, o primeiro passo para vocês se organizarem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir quais vacinas possuem agentes vivos e quais vacinas possuem agentes não vivos. Então, esse vai ser o primeiro passo para vocês terem todo o entendimento de aplicação de vacina, de contraindicação de vacina, de efeito adverso de vacina, sabe? De por que não aplicar uma vacina, de por que optar por uma imunoglobulina, porque tem um vírus vivo, tá? De fatores de risco, etc. Mas para isso eu tenho que saber quais vacinas têm esses agentes vivos, tá? E para explicar melhor para vocês, qual é o perigo disso? Vamos lá. Vacinas com agentes vivos. São vacinas com agente vivo atenuado. E um agente vivo atenuado, ele é autorreplicativo, tá? Ele é vivo, só que não está ali para causar doença no paciente. Ele está ali para ir se replicando. Mas olha o detalhe. Ele pode causar doença. Ele pode. Ele pode causar doença. Então, olha o perigo disso. Vamos dar uma vacina para um paciente da poliomielite, tá? A VOP, ou OPV, que vocês estão vendo bem aqui, em espanhol é OPV, tá? Poliomielite. E vocês sabiam que a vacina da poliomielite, aquela do Zé Gotinha, pode causar na criança poliomielite. Se chama poliomielite vacinal. É isso mesmo. Então, as vacinas com agentes vivos podem causar doença. Isso vocês têm que entender. Tá? Então, eu pego sempre a da poliomielite porque é um exemplo muito clássico, que na hora que você fala, todo mundo, o quê? Aquela gotinha lá pode causar polio vacinal. E a gente vai falar dela mais tarde, inclusive. Por que causa ou o que acontece. Mas, a princípio, entendam. Vacina de vírus vivo causa doença. Tá? E tem que ficar muito claro na cabeça de vocês uma coisa. Ó. Doença é diferente. Meu Deus, escrever com mouse é muito ruim. Doença é diferente de efeito adverso. Adverso. Tem que comprar aquela caneta, tipo umas canetas de tablet, assim, que você escreve. Muito diferente de efeito adverso, tá? Causar doença é o que eu acabei de falar para vocês. É eu dar uma VOP, uma OPV e o guri ter uma poliomielite pela vacina, tá? Efeito adverso, gente, é outra história. Aí o guri pode ter febre, pode ter dor, pode ter choro, sabe? São efeitos adversos. São situações diferentes de doença em si, tá? Então, esse é outro detalhe importantíssimo. Outro detalhe importantíssimo. Falando só coisa importante para vocês. Isso aqui, ó. Podem sofrer interferência de anticorpos. Como assim? Não entendi. Anticorpos. É uma vacina de vírus vivo que pode sofrer interferência de anticorpo. Anticorpo de quem? O bebê? Não ficou doente ainda? Da mãe. Da mãe. Imagina um pouco. Eu aplico a vacina do vírus vivo e aí o anticorpo da mãe vai lá e mata todo o vírus. Não adiantou nada. É isso que quer dizer. Podem sofrer interferência de anticorpos da mãe. Né? Que o bebezinho ele tem anticorpos da mãe. Foram passados para ele de via transplacentária. Então isso explica muito a via de administração delas. Tá? Que eu vou falar agora, inclusive. Então a primeira vacina de vírus vivo é a BCG. Vírus vivo não, desculpa. É uma bactéria. Dá para considerar que é um agente vivo. Vírus vivo, tô falando. Um agente vivo. Tá? Beleza? Primeira. E a via de administração dela, que está aqui, inclusive, intradérmica. E a gente vai ver por quê. E ela é a única intradérmica. É a única. Isso é importante, porque é a única, só ela. Tá? Dificílima de aplicar. Outra, de vírus vivo, no caso, atenuado que seja. Temos, destaquem, a OPV e a ROTA. Sigam essa ordem, tá? BCG, temos a OPV, poliomielites,
e a rota, tá? Por que eu falei OPV e rota junto? Vírus vivo. Por causa disso aqui, ó. Ó a via das duas. Via oral. Via oral. Tá? Duas coisas. Já explico para vocês por que a via oral. Olha que importante. Rotavírus, pessoal, protege contra diarreia. Diarreia grave. Não é diarreia qualquer, é diarreia grave. Tá? Poliomielite protege justamente contra a poliomielite, né? A OPV. Elas são feitas por via oral, porque justamente a inoculação desses vírus é ou por via respiratória ou por via oral. Então, eu quero fazer uma proteção em mucosa intestinal, em mucosa de cavidade oral, de cavidade respiratória, a princípio também. Então, para proteger tudo. Então, a via é justamente para explicar isso. Tem que fazer sentido, com a doença. Tá? Então, essas duas também são vírus vivo. E olha que importante, esses vírus por gota. Vão para a boca, intestino e vão para onde? Vão para onde? Vão para onde? Vão para onde? Vão parar nas fezes do bebê. E eu não sei o que vocês estão fazendo aí do outro lado. Se estiverem com o Instagram, celular, só olha para a tela rapidão. Olhem para a tela rapidão. Vírus vivo eliminado nas fezes. Vírus vivo eliminado nas fezes. O bebê está protegido, beleza. Só que o bebê mora. O bebê tem um irmão que faz tratamento para leucemia. O bebê tem uma avó que é imunocomprometida. O bebê está internado com outras crianças que têm alguma patologia aí que comprometa o sistema imune delas, por exemplo. Esse é o perigo. Porque esse vírus vivo está aqui, nas fezes do bebê. Então, pode causar doença, lembra? Causam doença. Podem causar doença no irmãozinho que está com um câncer, está fazendo tratamento com quimioterapia. Pode causar doença na vozinha. Pode causar doença na grávida que está junto. Entenderam? Isso cai em prova. Justamente porque não dá, ou porque tomar um cuidado especial ao dar essas vacinas de vírus vivo. Outras, febre amarela, clássica febre amarela. A febre amarela, ela vem com essa sigla de AA, tá? Normalmente, vocês sempre vão ver ela com essa sigla aqui, ó, de FA, febre amarela. É anti-amarílica. AA significa anti-amarílica. É a febre amarela. Tá bom? Também é com vírus vivo, tá? E se vocês estão me captando esse início, vocês já estão entendendo que uma grávida, estão pegando, que um paciente imunocomprometido, que um paciente desse não pode tomar essa vacina ainda, certo? Sobre a amamentação, vai ter tudo isso que a gente vai levar em consideração também, tá? Então, febre amarela também, vírus vivo. Outra de vírus vivo, catapora ou varicela. Varicela, vírus vivo, atenuado. Mesma coisa que eu acabei de falar. A única diferença é que eles não são eliminados nas fezes, tá? Esses daqui. Tá? Mas é uma vacina com vírus vivo. Então, tá? Febre amarela, varicela, a própria tríplice viral. Tríplice viral é sarampo, rubéola e parotidites, ou seja, cachumba. Sarampo vivo, cachumba vivo, rubéola vivo, atenuado. Varicela, vírus vivo. Tanto é que elas se juntam e formam a tetraviral depois. Tá? São 4 juntas. Febre amarela, vírus vivo. E todas essas são de via de administração subcutânea.
tá? Que é para fugir dos anticorpos da mãe, por exemplo. Ou, no caso, elas são até administradas depois dos 6 meses, porque a criança até 6 meses tem muitos anticorpos da mãe ainda. Então, por exemplo, a febre amarela. No Brasil, se aplica com 9 meses, no Paraguai com 12 meses. Justamente para isso, para fugir dos anticorpos da mãe. Por quê? É um vírus vivo, a criança já tem uma proteçãozinha melhor, certo? Então, eu não quero arriscar causar um evento adverso na criança, porque causa doença. Causa doença. Então, eu espero. A varicela da catapora, 15 meses, 4 anos, 18 meses no Paraguai. Então, é bem depois. Tá? A tríplice viral mesmo, só com 1 ano. Então, isso explica para vocês por que elas são depois. Porque são vírus vivo. Presença de anticorpos da mãe, desenvolvimento de defesa da criança. Tá? São atenuados, mas lembrem, elas podem causar doença. Tá? Tem risco, é baixo, mas existe o risco. Tá bom? E aí tem que pesar na balança a questão do risco-benefício. Geralmente o benefício hoje em dia está bem maior. Então, vacina, é óbvio. Agora vamos falar de vírus ou de vacinas, certo? Com agentes não vivos. Eu acho muito mais fácil pegar assim, agentes vivos e agentes não vivos. Primeira coisa, não causam doença. Acabou. Essa é a grande diferença das duas. Essa aqui não causa doença. Exemplo clássico. Eu dei um exemplo clássico lá para vocês da poliomielite, causando doença, polio vacinal. Exemplo clássico. Influenza, que é para estar aqui escrito em algum lugar. Tá bem aqui, ó. Influenza. Influenza vírus. Tem direto campanha, e todo ano tem campanha. Vacinação para influenza. Posso vacinar. E aí, provavelmente, vocês já falaram isso ou já escutaram alguém falando isso em casa. Tipo assim, nossa, tomei a vacina da gripe e aquela vacina me deu gripe. Já deve ter escutado isso. Tipo assim, eu fui lá tomar a vacina da gripe e peguei gripe. Peguei da vacina, fiquei ruim. Fiquei ruim por causa daquela vacina da gripe. Muito forte. Acabou. A partir de hoje, isso não existe. Por que não existe? Porque vocês estão vendo exatamente aqui que a vacina com vírus não vivo não causa doença. Pode causar efeito adverso? Pode. Gente, tem um monte de efeito adverso. Dor no local da aplicação, febre, mal-estar, dor de cabeça, mas não é a doença. Tá? Vacina que causa doença é com agente vivo. Então, se te falarem que pegaram gripe depois de tomar a vacina para gripe, das duas, uma. Pode ser um efeito adverso ou o paciente pode ter pego gripe mesmo. Pode ter pego gripe mesmo. Mas é de outra cepa. Não é da cepa que ele foi vacinado. Se alguém da tua casa está escutando, ou teu pai é teimoso e tua mãe também, você avisa. Ou grita, pai, escuta aqui, esse maluco, o que ele está falando agora. Não causa, tá? Não causa. Primeira coisa, efeito adverso é diferente de doença, tá? E esses aqui são os agentes. Então, o que acontece? Se tu pegar os agentes vivos, quem sobrar é não vivo. Primeira coisa. Eu peguei bonitinho esses aqui, que são os vivos, que vai ter toda essa relação com doença em si. Quem sobrar é não vivo. Fim. Tá? E quem sobrou? Olha lá, o VOP, que era da poliomielite, o OPV, é vivo. Ó quem está aqui. É o VIP. Ó, que é justamente o vírus inativado da poliomielite. Inativado. Porque ele não está vivo. É VIP. Estão entendendo? Então é isso, gente. Eu coloquei influenza 2 vezes no slide ainda, por falta de uma. Tá? Então é justamente por isso. Tá? Então todos esses são os agentes. Podem ter também bactérias. Tá?
tá bom? Beleza. E a via de administração delas, intramuscular. Essa aqui é a questão do PAI, que é o programa do Paraguai, né? Programa ampliado de isoimunizações ou imunizações, tá? Eu só coloquei assim para justamente comentar sobre o calendário vacinal do Paraguai, tá? Que é esse aqui. Fui lá no site do Ministério bonitinho, peguei esse, era o mais atualizado que tem lá, tá? Pelo menos é o que eles têm lá. E como eu falei para vocês, tem que ficar em cima, gente. Isso aqui sempre tem atualização, sempre, tá? Um ponto importante, algumas considerações sobre o calendário em si, tá? Uma eu já falei que é diferente de cada país, tá? Então não queira comparar o do Brasil com o do Paraguai. Muito diferente, inclusive. Outra também, não queira comparar o que você tomou quando era criança do que eles tomam hoje em dia. Todas essas siglas eu escrevi para vocês os significados também, tá? Então não se preocupe. Esse aqui é um calendário do Nelson, só para vocês verem, por mais que seja americano, mas eu coloquei também, porque eu achei interessante. Eu gostei dessa tabela aqui do Nelson, gente. Não se apeguem a doses nem período, porque dose e período vocês vão pegar daqui, tá? Mas porque ela fala muito bacana esses comentários aqui, ó. Sabe? Para que ela serve, cada uma. É tipo um resuminho bem, bem legal. Não para vocês aprenderem, só para bater o olho, assim, sabe? Só para bater o olho mesmo, tá? Ó, tipo, HPV, ele traz aqui do próprio Nelson, tá? Contraindicações de vacina. Até então ninguém falou de vacina alguma. Só estou falando de generalidades. Quando não dar vacina, isso aqui é, tipo, confuso, porque ninguém entende. A gente vai entender. Então, o paciente, meu filho está resfriado, doutora. Não vou levar ele para vacinar, porque ele está gripado. E aí a gente já estudou gripe, né? Enfermidade de via respiratória, resfriado comum, vocês lembram? Qual que era o período? O guri ficava com o nariz correndo 15 dias, a tosse poderia continuar mais 15 dias só e já morreu um mês, né? Um mês. Ele pode ficar resfriado de novo, em seguida, e a mãe tá lá, não vou levar, meu filho está doentinho, não vou levar, o nariz está escorrendo. Então, ó, não é contraindicação não, pode vacinar sim. Tá? Nariz escorrendo, resfriadozinho comum, vacina. Tá? Impetigo é infecção de pele, tá? Pode dar aqui ao redor da boca, na pele mesmo, no corpo do menininho, vacina. A não ser que seja no local da vacina, né? Mas daí a gente faz no outro local. Por que essa importância de matar essas falsas contraindicações? Porque eu não posso perder a oportunidade de vacinar essa criança, gente. A mãe chegar lá no posto de saúde, na unidade de saúde, essa criança tem que ser vacinada, porque senão é o que a gente chama de oportunidade perdida. É meio idiota falar, mas o termo é oportunidade perdida. Então a criança veio lá com 4 meses certinho para tomar vacina e falaram para ela, não, tá com o nariz escorrendo, pode vacinar não. Perigoso. Vai dar reação. Vai ficar doente por causa da vacina. E aí a mãe, tá bom, então eu volto depois. E ela não volta depois. Já era. Ela volta ano que vem só. Entenderam? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Tá? E nesse meio tempo, vamos supor, a mãe não voltou, o guri pegou sarampo e morreu de sarampo. Por causa do que estava com o nariz escorrendo. Só para vocês entenderem a loucura. Tá? Então, falsa contraindicação. Outra, alergia. Então, o guri que tem uma alergia aí qualquer, mas alergia que criança tem, volta e meia também, se não for uma alergia grave. E, ó, não é alergia a componente de vacina, que eu não estou falando aqui, tá? É alergia qualquer, da criança, tá? Então, vacina normal, não tem problema nenhum, tá? Eu ouvi falar de uma tal de alergia a ovo. Calma, vai falar dela depois, tá? Vai falar dela depois. Desnutrição. Desnutrição. Vacina ou não vacina? Vacina também, tá? Ele tá lá, tá desnutrido, tá magrinho, a gente aproveita, consulta ele, vamos fazer justamente reposição de vitaminas, de proteínas e atrás, mas ele vai ser vacinado, tá? Em relação à desnutrição, tem uma questão do baixo peso, que está relacionado com a BCG. A BCG, sim. Se um bebê tem menos de 2 quilos,
eu vou esperar ele subir um pouquinho o peso dele. Por quê? Porque senão ele vai morrer. Não, não é. Porque a via de administração dela, gente, é intradérmica. É intradérmica. É a única intradérmica. E eu falei para vocês que é a mais difícil de aplicar. É a BCG. Muito difícil mesmo. Tá? E outro, o agente dela é um agente vivo. Então eu causo no meu paciente, essa cicatriz que vocês têm em casa aí, ó, todo mundo tem, eu causo uma doença local. Eu causo aqui uma doença local no paciente, intradérmica. E aí o que acontece? Se o teu paciente é muito magrinho, tem menos de 2 quilos, eu não consigo vacinar ele. Aí eu tenho que esperar ele ganhar peso. Mas aí é outra situação. Essa desnutrição aqui, não. É um guri que chegou lá para consultar e está abaixo do peso. Aquelas curvas do crescimento que a gente traçou. Não, está abaixo do peso? Tá, mas vamos vacinar. Hospitalização. Olha aqui o negócio. Meu filho está hospitalizado. Será que ele toma vacina? Toma. Com exceção, da VOP, da OPV e da rota. Aí sabe o que acontece quando você está estudando? Você lê isso aqui, aí você fica assim, a tal da VOP e OPV da rota não pode. Mas você não entende o porquê. Agora, vocês estão vendo o porquê que uma criança que está hospitalizada não vai poder tomar justamente a VOP ou a rota ali. Vou ter que esperar ele sair do hospital. Porque eu tenho, outras crianças internadas. Então, a criança que tomou a vacina, ela pode estar protegida. Mas eu não sei se o amiguinho do lado é vírus vivo. Então, eu posso ter uma disseminação do vírus ali, na sala de internação. Então, a gente, não faz nessa sessão, porque é vírus vivo. Tá? Aí é diferente. Bom, viram como começa a fazer esse dia? VOP é OPV, a mesma coisa. Tá? Eu falo VOP às vezes porque é em português, mas é a mesma coisa. Essa aqui, história familiar de evento adverso. A mãe te fala assim, o irmão dele tomou essa vacina e teve reação, doutor. Teve reação, foi parar no hospital. Teve uma reação muito forte. Teve que ficar internado. O irmão. Gente, é o irmão. É o irmão. Tá bom, o irmão teve a reação. Eu não sei se ele vai ter. Só vou saber vacinando ele. Então vamos vacinar e ficar aqui olhando. E rezar um Pai Nosso para ele não ter reação também. Tá? Ou tipo assim, doutor, o pai dele tomou essa vacina aí também e teve reação. Eu não quero dar pro meu filho, não. Não, você vai dar sim. Por isso não é oportunidade perdida. Tá? E vamos aplicar a vacina e ficar lá cuidando. Rezando nosso terço para o guri não ter nenhuma reação também. Tá? Mas não é contraindicação. História familiar, eu sublinhei para vocês, familiar. Se for história da criança, aí a gente vai ver que pode ser que sim. Tá? Aí sim. Tá? Doses baixas de corticoide. Sistêmico. Por que eu sublinhei o sistêmico também? Porque se a mãe te falar que o guri faz o uso de corticoide tópico, ele tem uma alergiazinha quando ele encosta no leite, doutor, ele fica vermelho, a gente passa um corticoidezinho tópico e melhora. Vou fazer o quê? Pior ainda. Corticoide sistêmico em doses baixa. Pode tomar também. E qual que é a explicação do corticoide aqui? Por que ter medo do corticoide? Porque o corticoide imunossuprime o paciente e temos vacinas com agentes vivos que podem causar doença por causa disso. Mas se for em doses baixas, tipo corticoide via nasal, inalatório, tópico, até mesmo sistêmico mais em doses baixas, não é contraindicação, tá tranquilo. Não necessariamente essa criança está imunodeprimida, tá? Então, tudo isso aqui, vocês têm que saber, não só para a prova, principalmente essa questão da VOP e da rota para a prova, tá? Mas no contexto geral é muito mito. Lembra os mitos do aleitamento? Aqui é a mesma coisa, tá? Agora, contraindicação verdadeira, doenças graves, tá? Doenças da criança, tipo, olha a lógica. O paciente de vocês está internado, está lá na UTI, entubado. Aí chega
a doutora, sei lá, a doutora Ailane, eu pegar a doutora Ailane, chega lá na UTI, batendo na porta e fala, ó, é o seguinte, eu vim aqui aplicar. O guri tá internado na UTI, espera, ele vai melhorar. Não é o momento ainda, tá? Então, enfermidades moderadas e graves, a gente segura um pouco, tá? Não sabe o desfecho, eu não quero piorar o quadro dele, tá? A anafilaxia, algum componente da vacina, ou a própria dose anterior da vacina. E olha só, gente, é outro mito também isso aqui. Não é alergia ao ovo, tipo assim, o meu filho come ovo, doutor, e ele fica com muita cólica quando come ovo. Meu filho come ovo e fica com muitos gases. Isso não é anafilaxia. Falando de anafilaxia, que o ovo tem que internar a criança, sai correndo para o hospital, é coisa desse tipo. Tá? Aí a gente, não vai rolar. Algumas vacinas, a gente vai ver quais, tá? Não vai rolar. Ou aplicou a vacina e o guri fez isso aqui, ó, tipo, tava aqui com ele, chorou e de repente ficou todo mole, totalmente hipotônico. Gurizinho todo mole. Sacudindo o guri lá, hiporresponsivo. E para piorar, azul. Ficou azul, cianótico. Porque tomou a vacina. Isso é a reação anafilática à vacina. Então, claro, se na primeira dose isso aconteceu, gente, não, tá maluco. Aí eu não vou dar a segunda. Tá? Não posso dar a segunda. Tá bom? É algo de errado. Tá acontecendo com essa criança em relação a essa vacina. Tá? Aí sim a gente não faz. Tá? Em relação a vacinas vivas, né? Vacinas vivas são agentes vivos, tem que cuidar ali a questão se a paciente está grávida, se pacientezinho, a criança é imunodeprimida, faz uso, corticoide em altas doses, agora sim, em altas doses. Aí eu não dou não, tá? Porque a criança é imunodeprimida, já faz tratamento para alguma outra doença, então vírus vivo para ela não rola. Ela pode causar doença, tá? Aí que sim são contraindicações verdadeiras, tá? Vou falar de algumas considerações sobre a BCG bem rápida, tá? Na verdade, eu não vou falar todas para vocês, só vou falar as principais. Aí a gente termina, tá? Porque eu sei que são considerações muito importantes. Então, olha só, BCG. Primeira coisa que eu tenho que saber da BCG, o guri nasceu, né? O bebê nasceu, o primeiro B de bebê é de BCG, tá? Então, BCG ao nascer, tá? E outra coisa que eu já sei, que é um agente vivo. A gente viu hoje, agente vivo, tá? Bacilo, Calmette e Guérin que fala, eu acho. Os caras que descobriram isso daí. Então, o que acontece? A BCG, gente, você pensa assim, a BCG é para tuberculose. Legal. Mas ela não é para prevenir tuberculose. Não é, porque se fosse assim, as pessoas não tinham tuberculose, todo mundo tomou BCG, basicamente. Tá? A BCG é para prevenir formas graves da tuberculose. Tá? A pessoa pode tomar BCG e ter tuberculose. Tá? Mas ela está aqui para prevenir a tuberculose meningea e a tuberculose miliar. Essa é a obrigação dela, prevenir para essas, que são formas graves. Tá? Bacilo da tuberculose, todo mundo sabe que é o famoso bacilo de Koch, né? Que a gente estudou lá no segundo ano, etc. O bacilo da BCG, gente, é o Mycobacterium bovis. É diferente, tá? Porque eu não quero causar tanto doença no paciente. Então, imagina colocar um Mycobacterium tuberculose no bebê. Não, a gente dá um meio parecido para ele. Mycobacterium bovis, tá? Importante. Olha o bracinho lá da criança, né? Acontece o seguinte, uma única dose, perfeito. Uma única dose. Vou tirar alguns mitos de repetir dose para vocês, inclusive, também. Uma única dose. Já falei que é intradérmica. Essa vacina intradérmica que fica a marquinha, que vocês devem ter no braço, eu tenho aqui, ó, vocês devem estar vendo, e o bebê está ali, ela vai ter um componente que funciona assim, ó. Eu vou aplicar o bacilo aqui e eu vou causar uma doença, uma mini tuberculose aqui, no braço do paciente. Por isso que fica assim, igual na foto, certo? E aí o corpo do paciente vai aprender a se defender.
do Mycobacterium, só que não é o tuberculose, é o bovis, tá? É esse o objetivo. Então eu causei doença no braço do paciente, do bebê. Então se eu causo doença, pode acontecer isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Então ela vai ter uma pápula, ela vai ter uma pústula e ela vai ter uma úlcera. Quem tem filho aí deve saber, forma uma pápula, uma pústula e uma úlcera, uma ferida no braço do bebê. Porque a mãe vai ficar preocupada, às vezes, com vocês, vão perguntar, e aí, ó, até escrevi Mycobacterium bovis, acabei de achar. Vão perguntar se vão passar algum creminho, se, tipo, tá muito feio o braço do meu bebê, doutora. Não, claro, porque eu causei doença aí. É claro que vocês vão falar isso, né? Mas é algo esperado, que forme uma pápula, uma pústula e uma úlcera. Tá? E, inclusive, pode ter ainda linfoadenomegalia na axila do bebê. Só que pequeno. Tá? E se atenta ao que eu estou falando. Uma pápulazinha, uma úlcera, né, vamos dizer assim. Só que é uma úlcera que é menor a 1 centímetro. Ou seja, menor que essa tampa aqui, ó, de caneta. É o normal dela. Tá? Fica assim, menor que isso aqui. Tá? Por que menor que isso? Porque quando ficar maior que isso, deu treta. Deu treta. Então, o normal é ter uma pápula, uma pústula e uma úlcera de até 1 centímetro. Maior que isso, deu treta. E o que é deu treta? Deu doença. Causamos doença na criança. A mais, temos que tratar. Pode ter uma linfoadenomegalia, que eu acabei de falar para vocês, na axila do bebê. Pode. Até 3 centímetros. Mais que isso, e saindo secreção dolorosa, algo do tipo, quente, algo do tipo diferente, deu treta, deu doença, tá? Então, o que é esperado é que realmente fique uma ulceraçãozinha, que não é muito grande, tá? Pode ter esse gângliozinho axilar, que vai ser pequeno, é normal, tudo isso é normal, tá? Em relação a contraindicações, a mais clássica é o peso da criança. Eu já falei para vocês. Menos de 2 quilos, não é que a gente não vai dar. A gente vai esperar ele ganhar peso. E não tem nada a ver com o peso mesmo da criança. Tem a ver porque é difícil de aplicar. Então é um bracinho que é tipo pele e osso, gente. Não tem como. Intradérmica, não é no músculo que vocês vão aplicar. Vocês não, porque isso aqui é difícil pra cacete. Tá? Então, é por causa disso. Vou esperar ele ganhar um pouquinho mais de peso. Tá? Menos de 2 quilos eu não dou, eu espero. Tá? Geralmente cai em prova o bebê com 2 quilos, certinho. Tá? Outra contraindicação, ferida. Lesão de pele no local. Eu não vou aplicar doença em cima de uma lesão, imagina. Eu falo aplicar doença, mas vocês já entenderam. Eu vou aplicar um vírus em cima de uma lesão? Não dá. Então eu espero também. A mãe tem HIV. Vou começar a mudar a história. A mãe tem HIV. E o bebê nasceu. Vai aplicar BCG nessa criança? Filho de mãe com HIV. Sim, aplica. Não é que aplica não, tá? Deve aplicar. Pode e deve, inclusive, tá? Então não é contraindicação a mãe ter HIV. Tá bom? Então deve vacinar sim. Se depois a gente descobrir que o bebê foi contaminado e etc. pelo HIV da mãe, a gente vai tratar. Mas a gente vacinou ele. Essa sim eu vou falar para vocês. Essa contraindicação. Eu não sei se eu escrevi isso. Peraí, deixa eu passar o slide. O bebê mora numa casa que o pai dele tem tuberculose. Ou a mãe, ou alguém da casa dele está com tuberculose. Não. Aí não. Aí não vai rolar, pessoal. Se o bebê tem contato com algum bacilífero de tuberculose, ele não vai tomar a vacina, tá? Contraindicação. Então, a mais clássica é essa do peso aqui, ó. Do peso, tá? E mais clássica também, essa questão da tuberculose, ou seja, dele morar com alguém que tenha tuberculose, tá? Essa infecção HIV positiva sintomática é do bebê. Eu estava falando da mãe dele agorinha, tá? Mas geralmente é da mãe que é cobrado em prova.
tá? De GO, alguma coisa do tipo, tá? E essa que eu tô falando para vocês, gente, não tem no slide, anotem no caderno de vocês. Bebê que mora, ou seja, que tem contato domiciliar com alguém que tem tuberculose, ele não vai tomar essa vacina, não vai, ele vai esperar, tá? Ele vai esperar, tá bom? E efeitos adversos, foi o que eu falei, a feridinha do guri pode piorar, né? Ou seja, vai ter uma úlcera grande, vai ter um abscesso no local, sabe? Enfim, são essas alterações, tá? São efeitos adversos. E aí, o que a gente faz? Se teve efeito adverso, a ferida ficou feia, deu treta. Eu trato a doença. Qual que é o tratamento de tuberculose? Isoniazida. Então, a gente vai entrar lá, ó. Efeito adverso significa que ele ficou doente, ó. É isoniazida, é o mesmo tratamento. Estão entendendo? Vamos tratar. É isso. Dúvidas. Se eu revacino essa criança. Já ouviram falar uma história assim que a pessoa não tem a marquinha no braço? Tipo assim, o meu bebê não ficou com essa marquinha aqui. Vou revacinar. Vamos aplicar de novo a dose. Tipo, a pessoa não tem a cicatriz. Revacina para BCG? Tipo, antigamente, o pessoal revacinava. Inclusive, dava uma segunda dose da BCG para ficar com a cicatriz. Só que não revacina mais. Tá? Então, dificilmente a gente vai revacinar essa criança. Tá? Se não tem cicatriz, pessoal, não vai revacinar. Tem uma situação que a gente revacina. Quando essa criança tem contato, certo? Tem algum contactante em casa que tenha hanseníase. Estamos ferrados. Hanseníase. Mycobacterium leprae é outro micobactério. Então, dependendo da situação, certo? Então, por exemplo, a criança tem mais de 1 ano, certo? Mais de 1 ano, não tem cicatriz, 0 cicatriz, tá bom? Tomou a vacina dela, mas ela tem contato com alguém que tem lepra em casa. Eu revacino. Incrível um detalhe desse, tá? Só nessa situação eu revacino. E a questão da cicatriz, não revacina mais. Só por não ter. Tomou a dose, tá na carteirinha, tá? Então, tchau, já era. Fim. Enfim, BCG foi a principal. Era a que mais tinha coisa para falar. Essas outras eu só vou comentar rapidão com vocês. Eu sei que vocês têm coisas mais importantes para fazer. Tá? Hepatites B, bem rápido. Bebê também nasceu. BB, lembra? BCG, hepatites B. Tá? A não ser que o bebê esteja internado, sabe? Aí a gente começou a mudar a situação, tá? A não ser que tenha outra coisa acontecendo em jogo, tá? Hepatites B, pessoal, intramuscular, geralmente é nas primeiras 12 horas de vida dessa criança. A primeira dose é sala de recebimento, lembra? Vocês estão estudando isso. Sala de recebimento, o que a gente faz? Hepatites B, na coxinha do bebê. Né? E a vitamina K. Vitamina K na outra perninha, toda aquela questão. Então, nas primeiras 12 horas de vida, hepatites B, até o primeiro mês de vida. Então, essa primeira dose, gente, é dada das primeiras 12 horas até o primeiro mês de vida. Depois, já foi, já era. Tá? Depois a gente vai seguir o calendário. Segue com quem? Com a pentavalente. Então, anotem aí para vocês não se perderem. A hepatites B, ela é dada, estou de olho aqui na hora, é dada essa primeirazinha dose aqui, e depois eu tenho mais 3 doses dela. Onde que eu tenho mais 3 doses dela? Na penta. Porque a gente fica perdido sem entender. Porque a tal da penta, escrito penta, a gente não lembra que na penta tem hepatites B. Isso que é importante, ó, para a aula de infecto de vocês. Na vacina, a gente vai ter o antígeno de superfície, ou seja, esse HBsAg. Não entendo isso. Vocês vão entender depois. HBsAg, tá? Esse é o antígeno que está na vacina. Então, essa criança vai ter contato com esse HBsAg. Então, a criança vai produzir, sabe o quê? Anotem aí. E aí vocês vão acertar sempre.
A criança vai produzir escrever com o mouse, meu Deus, isso que eu ia falar há pouco, HBS, AG. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que sempre que vocês estiverem diante de uma questão de prova, e aí vai te dar, a hepatite B é só isso que cai, falando desses HBS, AG, HBC, HBE, se é replicante, se não é, se é crônico, se é agudo. Gente, leu, tá escrito assim, anti-HBS, AG, esse guri foi vacinado. Ele tomou a vacina para hepatite B. Ah, ele tem hepatite aguda? Não. Tem crônica? Não. E da onde é esse anti-HBS aqui? Ele já teve contato com o vírus da hepatite. Por que ele é anti? Porque ele já teve na vacina. Então, quem não é vacinado não tem o anti-HBS-AG. Tá? Isso é importante. Tá? Mas não aqui. É importante lá nas questões de infecto. Já falei do esquema, a primeira dose, depois mais 3 na penta, para prevenir a hepatite, transmissão vertical. Beleza, de boa, tá? Amamentação. A mãe tem hepatites crônica. Ela pode dar leite para o filho? Pode sim, pessoal. Claro que pode. Claro que pode. Então, vocês têm, mais uma vez, que pegar essas contraindicações do aleitamento. Fechou? Hepatite B, só isso. Fim. Só isso. Penta, para terminar. Essa é a última. Vamos falar dela. Tem que falar da roda. Falar bem rápido dela, então. Penta, o que vocês têm que saber? São 5. Hepatite B a gente já falou. Então, a gente vai dar 2, 4, 6 de hepatite B. Fim, é a mesma. Tá? Só que agora ela está dentro de um combo. Tá? A primeira que vocês estão vendo ali, ó, DTP. Difteria, tétano e pertussis, coqueluche. Essa vacina aqui, gente, é desgraça. Porque lembra agora há pouco que eu falei para vocês que tinha uma vacina que o Dr. Igor vacinou o guri, e o guri ficou, tipo, mole, pálido, azul, saíram correndo com o menino? É por causa dela. É reação a DTP, reação a ela, tá? Principalmente reação ao componente pertussis dela, inclusive. Então, essa, eu devo ter deixado isso anotado em algum lugar, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Episódio hipotônico hiporresponsivo convulsão. É por causa dessa vacina aqui, ó. Tá? E justamente por causa do componente pertussis. Justamente por causa desse. Então, você já tem uma contraindicação aí. Se um guri teve essa reação, já era. Ele não pode mais tomar essa vacina. Tá? E pior ainda, se ele teve encefalopatia por causa da vacina, aí benze de vez. Ele não toma isso aqui nunca mais, ó, esse pertussis aqui nunca mais. Tá? Só vai tomar DT. Tá? Eu já explico para vocês. Então, sobre a penta, eu tenho que saber quem são, né? Então, são 3 aqui, ó, DTP, a Haemophilus influenza B, não é o da gripe isso aqui, tá? E hepatites B, tá? Tenho que decorar o calendário lá, mas o que mais me interessa são esses efeitos adversos aqui. Tá? Se a criança teve esse episódio hipotônico hiporresponsivo, a próxima dose da penta dele, ele não vai mais tomar DTP, tá? Ele vai tomar o que a gente chama de DTPA, assim, ó. DTPA, um azinho pequeno, que significa que essa aqui é acelular, DTPA celular, tá? Então, se ele tiver esse episódio, ele vai tomar DTPA celular, tá? Que é tipo assim, o pertussis fragmentado, são pedacinhos só do pertussis. Então, para evitar um novo episódio desse, tá? É outra situação. E se ele tiver tido com a encefalopatia, pode parar. Essa aqui é só DT. Difteria e tétano. E fim. Nunca mais vai tomar pertussis, tá? Só difteria e tétano, tá? Por causa dessa encefalopatia, tá? É importante, com certeza. E, inclusive, também é importante a gestante, pessoal. E o adulto também toma essa vacina. Porque aqui, ó quem tá aqui. É tétano, gente.
tétano. Então, a vacina de tétano, temos que tomar reforço para a vacina de tétano a cada 10 anos. Efeitos adversos, já falei. Lembrar de uma coisa, isso aqui não é efeito adverso, ó. Isso aqui não é efeito adverso. Febre alta e choro persistente, que dura mais de 3 horas, é um evento adverso, mas não contraindica a próxima dose, tá? Ele pode tomar sim. Só teve febre, teve um choro persistente e tal. Mas não teve esse episódio aqui, ó. Tá? Então, isso aqui ele poderia tomar sim a próxima. Não contraindica, não. E, para terminar, a VOP, que eu falei para vocês que o vírus é vivo, é gotinha, perigosa, porque, como eu falei, ela pode causar a polio vacinal, se chama polio vacinal, inclusive. Então, gente, de efeito adverso, isso aqui é efeito adverso grave. E efeito adverso, inclusive, eu estou falando de efeito adverso de vacina com agente vivo. Imagina você dar uma gotinha para a criança e a criança ficar paralisada para o resto da vida. Então, é efeito grave, tá? Por isso, que olha o que eu vou falar para vocês aqui, ó. Olha o calendário. Por isso que a gente tem que entender as coisas. Olha o calendário. Olha aqui o calendário. Poliomielite. Acompanhe o calendário. Poliomielite aqui, ó. Olha quem tá aqui. A VIP, com 2 meses. Olha quem tá aqui. A VIP, com 4 meses. Olha a VOP, onde que veio. No Paraguai, inclusive. Porque no Brasil seria VIP de novo, tá? Olha no Paraguai. Só com 6 meses. E depois só 18. E depois 4. Então, não começa com a VOP. Primeiro eu entro com um vírus inativado. Depois vírus inativado. Só depois. Se fosse no Brasil, ia ser inativado de novo. Tá? Mas só depois que eu entro com vírus vivo. Tá? Agora vocês têm a explicação. Por que inicia com VIP? Por causa disso. Tá? Para se prevenir perante um evento adverso tão grave. Essa vacina, ela também se chama Sabin, tá? Cai muito em prova com esse segundo nome aqui, ó. A vacina Sabin é contraindicada, não sei o que lá. Você fica de, o quê? O que é Sabin? Não sei. Tá? É isso daí. Tá bom? Outra consideração que eu já falei para vocês, se a criança é imunodeficiente, tem algum contactante, sabe? O irmãozinho com leucemia, fazendo tratamento de quimioterapia, está internado num leito ali com vários. Ó, pode parar, tá? Não vai tomar isso aqui, não. No máximo, ele vai tomar uma VIP. A VOP, não, tá? Porque ele elimina esse vírus nas fezes. E aí, justamente, eu tenho que ter um cuidado especial com as fezes e, senão, vou contaminar os outros, tá? Então, contraindicação. E a questão da criança cuspir, isso mudou. Cuspiu, volta para a próxima. Vomitou, volta para a próxima. Eu não vou reaplicar essa vacina, que é perigosa, certo? Então, até que como que eu falo para vocês? Até que se extermine o vírus da poliomielite no mundo, tem que ser no mundo, não pode ser no país. A gente ainda fica nessa, até melhorarem também essa vacina que até hoje corre esse pequeno risco, tá? Então, não dou. Cuspiu ou vomitou, volta para a próxima, tá? E a do rotavírus, que basicamente é a mesma coisa, tá? Previne contra uma diarreia grave, não é diarreia tipo diarreiazinha pelo leite, é diarreia grave. E essa daqui, eu só queria falar a última coisa dela, aí a gente termina, real oficial, porque eu comentei no começo da aula sobre o limite máximo de aplicação. Gente, olha aqui, eu deixei bem grande para vocês. Aplicação. Primeira dose, até 3 meses e 15 dias. Quando que eu aplicava a rota mesmo? Olha lá, vamos voltar na rota. Peraí, vamos voltar na rota. Todo mundo se achar. Rota com 2 meses. Com 2 meses. E 4, né? Rota 2 e 4. Beleza. 2 e 4. Olha o que eles estabeleceram. Primeira dose, até 3 meses e 15 dias para dar a primeira dose. Não deu a primeira dose aí, tchau. Tchau para você. Você não vai mais tomar. Não vai. Tá? Aí você fala assim, mas vai tomar de 4 meses então. Ele vai tomar de 4 meses? Que jeito?
A de 4 meses é a segunda dose. Eu só tomo a segunda dose se eu já tomei a primeira. Então, essa criança não toma. Também não. O que vocês perguntaram no começo da aula. Mas aí, vai ter situação que a criança não vai mais tomar a vacina? Vai. Aqui é uma. E essa aqui é demais. Isso aqui é muito sacanagem você pegar uma questão dessa em prova. O menino não tomou, não sei o que, e voltou para fazer a consulta, não posso saber as vacinas que estão atrasadas, ele está vindo com 3 meses e 28 dias, não sei o que lá, para atualizar a caderneta vacinal. Tchau, a primeira dessa aqui ele não toma não, tá? Se passar, já era. E ele tomou a primeira bonitinho, aí beleza, ele tomou a primeira bonitinho com 2 meses, só que para a segunda a mãe não voltou não. A mãe não voltou para a segunda dose, com 4. Ela apareceu lá com 8 meses para tomar a segunda dose, certo? Então, a da Rota, gente, a segunda dose dela é até 7 meses e 29 dias. Olha que loucura. Passou disso daqui, não vai tomar a segunda não. Vai ficar só com a primeira. Por que tanta frescura? A vacina do rotavírus, antigamente, esse vírus era tirado do macaco. Não era nem do humano. Agora que ela está com o humano. Tanto é que o humano, né? Tanto é que agora ela recebe essa sigla aqui, ó. VOR. Ela é assim, VOR. Que é rotavírus humano agora. Tá? Mas ela era do macaco. Então ela era muito potente. Vírus vivo, muito potente. Não dá para brincar. E ela tinha, pessoal, uma grave complicação. Que é essa daqui, ó. Invaginação intestinal. Causar invaginação intestinal na criança, no bebê. Então, por isso que a gente ficava muito de olho. Era um risco pequeno, é claro, só que risco é risco. Ter que operar uma criança por causa de uma invaginação, ou um bebê morrer, um abdômen gravíssimo cirúrgico desse. Um bebê de 2 meses, certo? Então, justamente, por essa complicação grave, essas vacinas têm essas... Você fica assim meio que na ponta do pé, algo mais delicado, tá? Contraindicação da rotavírus. A questão do tempo, se passar, você já viu, não é nem questão de contraindicação. Se passou, passou. Fazer o quê? Agora, contraindicação mesmo. Se o teu paciente teve invaginação intestinal anterior à vacina, tipo, a criança já nasceu e teve uma invaginação intestinal, eu não vou fazer isso com ele de novo, né? Então, contraindicação ferrada essa. Segunda, se a criança já tem alguma má formação intestinal. Porque vocês sabem que tem várias má formações intestinais congênitas. Então eu não vou mexer com isso. Vou tacar um vírus, porque isso aqui é via oral. Via oral. Olha, entendimento da via oral. Então, não também. Isso é contraindicação. Falei, má formação intestinal, invaginação intestinal anterior. Não vou dar essa vacina de novo. Repito para vocês, de novo, se o teu paciente é imunocomprometido, se ele mora com alguém que é imunocomprometido, se alguém que está lá com ele internado tem leucemia, faz tratamento para algum câncer, faz alguma coisa, sai fora. A gente não pode fazer isso. Ó, em vermelho, eliminação do vírus através das fezes. Tá? Via oral, lembra? Vai para o intestino. Cuspiu. O guri cuspiu isso aqui. O que a gente faz? Já era. Vacina na próxima, tá? Cuspiu ou vomitou? Até ia colocar um vídeo para você do bebezinho, coloca ele, cospe assim um pouquinho. Já deu. Mas isso é atualizado também. Faz pouco que eles mudaram. Então já não faz mais. Cuspiu, a gente fez a nossa parte. E eu vou falar só até aqui, tá? Porque essas outras eu acho que vocês conseguem entender. Senão, não é muita coisa, né, para vocês. A pneumo tem uma grande diferença que no Paraguai eles já juntam, então ela já cobre a meningite também. Quem estudar pelo Brasil vai ver que tem alguma diferença, tá? E a febre amarela, a questão de cuidar com o aleitamento da grávida se suspende. Isso aqui é uma contraindicação para o aleitamento, tá? Se ela for tomar vacina para febre amarela, ela não pode amamentar. Acho que eu deixei para você aqui, ó. Tá? Só isso que eu vou falar da febre amarela para vocês. De novo, é vivo, vírus vivo, tá? E suspende o aleitamento por 10 dias. Só isso.
Então, ela vai tomar vacina de febre amarela, então, em 10 dias, ela não vai amamentar o bebê dela, pelo menos 10 dias, tá? Então, o bebê vai morrer de fome, vamos dar leite fórmula para ele nesses 10 dias, pode ser? Não. O que a gente vai fazer? Lembra da aula de aleitamento? Ela vai ordenhar, vai armazenar, vai congelar, porque vocês lembram o tempo, a gente falou certinho o tempo, 2 horas, 12 horas, 2 semanas, etc., vai congelar o leite dela e vai dar para o bebê neste período, tá? É isso. Essa é uma contraindicação. Se ela tiver que tomar a febre amarela enquanto ela está amamentando, por exemplo, vai ter que viajar para o Acre, sabe? Para uma área endêmica, então não vai ter jeito. Então, sim, só isso que eu queria falar sobre a febre amarela. E as doses delas estão lá no calendário, não preciso repetir. E que é um vírus... e que causa doença. É vírus vivo isso aqui. Isso aqui causa doença. Causa doença viscerotrópica. Ou seja, doença neurológica também. Mas... não, deixa pra lá. E aqui são as outras. Tríplice viral, depois vocês veem com mais calma. Não vou falar todas elas. Para varicela... DTP, eu comentei a DTP. A DTP tá aqui no final, mas é aquela lá que eu falei na penta para vocês. É que depois ela é dada separada aqui, ó. Quer ver, ó? Só a gente não entende o calendário. Olha só. Tô vendo ela aqui, ó. Peraí. A DTP que vocês estão vendo ali no slide, ó. A gente deu ela aqui, a gente deu ela aqui, a gente deu ela aqui, junto da penta. Certo? Depois, ela vem sozinha aqui, ó. É a mesma vacina, gente. Aquela que o bebê ficava molinho, podia convulsionar, que era perigoso, do azinho que eu falei para vocês, é a mesma, tá? Mas só que agora é só o componente, né? Para difteria, tétano e pertussis dela, tá? Então, tá ali no slide para vocês, mas eu já tinha comentado ela antes. Deixa eu ver aqui, parece que tem. Viu vacina? Tipo, por mais que eu queira falar rápido e tentar resumir para você, deixei várias fora, não tem como. Apetite A, nem falei, influenza, nem falei também, o HPV, que era importantíssimo falar do adolescente, mas já foi. Enfim, e aí se vocês puderem, amanhã a gente faz o simulado,